we got a good connection, but we're headed in the wrong direction. You know we got a good connection, but we're headed in the wrong direction, yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wrong direction. Oh, oh, oh. You know we got a good connection. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu quis falar sobre organização de vida. Como faz diferença pra gente quando a gente organiza a nossa vida em pequenos detalhes. E engana-se quem pensa que a organização do nosso ambiente, ele não faz diferença. Nós vivemos num mundo tão caótico, tão desorganizado, tão cheio de coisas, cheio de informações, e nós estamos numa correria tão grande todos os dias que manter a organização do nosso ambiente é primordial para a gente conseguir colocar até as nossas ideias no lugar. Eu observo que a minha vida, quando tá tudo meio assim desorganizado na minha casa, de um modo geral, na mesa de trabalho, enfim, no meu ambiente como um todo, que eu fico também um pouco desorientada. O contrário também é verdadeiro. Quando eu não estou bem emocionalmente, os meus ambientes sentem. Eu fico com aquela preguicinha, sabe, de colocar as coisas no lugar, aquele desânimo de mudar alguma coisa, de organizar, e eu vejo o como as nossas emoções refletem no nosso ambiente e vice-versa. Então eu acredito sim que o nosso ambiente organizado, a nossa organização de uma vida como um todo, nos pequenos detalhes, o organizar um quarto, o organizar a casa, organizar a mesa de trabalho, organizar ali a sua agenda, organizar as suas planilhas de trabalho, enfim, manter uma organização, isso contribui para o nosso bem-estar emocional. Isso contribui para a nossa organização das tantas coisas, os tantos papéis que a gente desempenha todos os dias, todas as coisas que a gente precisa fazer, atribuir, resolver, enfim. Eu começo o dia sempre organizando o meu quarto. Coloquei aqui algumas cenas da organização do dia a dia de um modo geral, porque eu acredito que isso é primordial para começar bem o dia. Inclusive a cama, né? Se o dia que eu não tô com a minha cama organizada, nada funciona. Pode ser o impacto daquela sensação que eu carrego, né? Se eu não organizei nem a minha cama, quem dirá a vida como um todo. Então, isso é primordial, primeiro compromisso. E também gosto de tudo no lugar, sempre, cada coisa no seu cantinho, limpo, dobrado, guardado, arrumado, no armário correto. Eu acho que isso implica em reconhecer que a nossa mente é o nosso santuário, né? Tudo que a gente coloca na nossa mente, todas as informações, os nossos pensamentos a respeito da gente, a respeito das outras pessoas, isso implica em tudo que vai acontecer na nossa vida. E a nossa mente é compartimentada, então tem lá o cantinho da organização que manda mensagens para um todo, falando exatamente como que a gente está emocionalmente desorganizada ou não. E a maneira como nós nos organizamos, de um modo geral, isso reflete na nossa autoestima, isso reflete na nossa disposição e também na maneira como nós enfrentamos aí os desafios da vida, que não são poucos. Nosso ambiente organizado, as nossas planilhas organizadas, a nossa agenda organizada, a nossa vida organizada, é tudo que a gente tem ali de tangível do nosso sucesso. Por isso é tão importante. A nossa mente entende que nós podemos apalpar realmente aquilo ali como forma de confirmar, de dar um check a um sucesso que nós tivemos. O sucesso de pelo menos manter ali aquele ambiente organizado. E essa é uma conquista que eleva a nossa autoestima. Olhar para o ambiente organizado me deixa feliz, me deixa tranquila, me deixa com a sensação de dever cumprido nesse quesito. São as pequenas conquistas que realmente refletem naquilo que a gente constrói ao longo do nosso dia. Tenta observar o dia que você está num ambiente bacana, um ambiente organizado. Eu não estou falando de um ambiente luxuoso, um ambiente requintado, um ambiente cheio de coisas. Eu estou falando de um ambiente onde as coisas são organizadas, onde você cuida dos detalhes, onde você pode colocar ali a sua identidade, o seu jeitinho, a sua característica, aquilo que você gosta, um ambiente que você se sente bem, enquanto isso reflete no seu emocional. Tente trabalhar num ambiente totalmente bagunçado, desestruturado, com pessoas desorganizadas, falando alto, tudo fora do lugar, um ambiente de brigas, para você ver como que emocionalmente você volta um caco para casa no final do dia.
Isso prova que sim, a organização do ambiente reflete no nosso bem-estar. Por isso eu quero trazer aqui algumas dicas que eu aplico na vida, no dia a dia, e que pode contribuir aí para a sua organização, para o seu bem-estar e para elevar também sua autoestima. Mas eu quero que você pense, antes de eu te dar essas dicas, que a desorganização, ela implica em uma sobrecarga emocional e diminuição de foco. Então, se você quer ser uma mulher que realiza, se você quer ser uma mulher que conquista, realmente você precisa de foco. E a desorganização, ela tira o nosso foco. Então, vamos lá as dicas, né? As pessoas que me conhecem de perto sabem que eu sou meio que a louca das planilhas. Então, todas as vezes que eu preciso organizar alguma coisa, eu coloco tudo em planilhas, né? Os pequenos detalhes. Se eu for organizar, por exemplo, uma festa, eu coloco tudo que eu preciso fazer para aquela festa numa planilha e vou ticando. E tudo é tudo mesmo, os pequenos detalhes. O palito de dente que eu preciso comprar, o prato que eu preciso alugar, a toalha que eu preciso alugar, o contato que eu preciso fazer, as flores que eu preciso pedir, todos os detalhes. Isso me dá não só uma possibilidade de enxergar o todo, tudo que eu preciso fazer e também trabalhar com tempo, trabalhar com agenda, tentar resolver da melhor forma possível, como vai me dando a tranquilidade dia a dia de ir ticando e sabendo que eu priorizei, o que eu não priorizei e o que eu ainda tenho que fazer, para não chegar o dia e realmente eu me sentir atropelada pelo tempo, me sentir incapaz porque não fiz, me sentir uma pessoa desorganizada, porque isso gera na gente uma emoção muito ruim, uma emoção negativa. Então não é isso que a gente quer, né, colocar na nossa vida, não é com esse tipo de alimento que nós queremos realmente nos nutrir. Então, por isso, eu indico, mesmo que não seja planilha, se você não tiver uma habilidade aí, né, com as planilhas, que seja, nem que seja uma anotação no papel para você ir ticando, isso é importante. Vale para as atividades do dia a dia? Vale. O hábito, ele demora um pouco para ser criado e a gente precisa realmente se dedicar ali para que ele seja criado e estruturado da melhor maneira possível. Então, colocar até as pequenas coisas, os pequenos detalhes, a planta que eu preciso molhar na quarta-feira, a almofada que eu preciso colocar no sol tal dia, o lençol que eu preciso trocar na mesma semana, a roupa que eu preciso lavar. São detalhes bobos, podem parecer a princípio de colocar ali, mas isso ajuda a sua mente a fixar. Naquele momento, eu falo que a escrita, ela tem um efeito terapêutico na gente, mas tem também um efeito disciplinar. Quando você anota, você automaticamente já está passando para o seu subconsciente aquela informação. Então, isso ajuda o seu cérebro a fixar melhor. Se você pretende criar um hábito novo, se você tem dificuldade com disciplina, com criação de hábito, eu indico que, de fato, você faça isso, porque é uma forma de criar hábito de uma forma muito melhor, muito mais eficiente, você vai ver isso. Isso ajuda a gente a gerenciar o nosso tempo de uma forma mais eficaz, diminui a possibilidade de estresse e aumenta a nossa disposição. Então você vai se surpreender com o quanto poderoso realmente é o fato de você organizar isso, seja em planilha, seja em agenda, seja em anotação, em notificação no celular, enfim, manter aí tudo anotadinho faz diferença. Então vamos às dicas, né? Primeira, a organização espacial, né? Assim, do nosso espaço mesmo. Livrar-se daquilo que não é necessário. Tudo que é excesso realmente faz a nossa energia minar. Isso vale para as nossas roupas, para os nossos sapatos, para os nossos livros, para coisas demais, móveis demais, detalhes demais na nossa casa. Isso te tira a energia, porque imagine se a sua casa por exemplo, cheio de móveis. Você tem que limpar aquilo tudo, você tem que colocar aquilo tudo em ordem, automaticamente isso está tirando sua energia, por mais que você não perceba. Então, observe o que é excesso na sua vida e aí eu abro assim uma observação que isso vale para excesso de tudo, né? Excesso de trabalho, excesso de estresse, excesso de peso, excesso de preguiça, excesso de desorganização. Então, tudo que é negativo na nossa vida, realmente a gente precisa observar com o que nós temos nutrido a vida. Então, é preciso, muitas vezes, a gente abrir espaço físico para a gente se organizar. E também é preciso abrir espaço mental, né? Se você, por exemplo, tem uma vida atribulada e cheia de muitas coisas, muitas obrigações, muitos compromissos, é bom também dar uma observada nesse sentido, porque muitas vezes a gente precisa realmente abrir espaço na nossa mente para que novas ideias cheguem, para que novas oportunidades cheguem, para que a gente consiga realizar as coisas que a gente tem tanta vontade de fazer e muitas vezes falta o tempo. Depois vem também a divisão funcional das coisas, né? Ou seja, a gente organizar os nossos espaços
de acordo com as nossas atividades diárias, que é mais ou menos o que eu estava fazendo aqui, né? Quando começou o vídeo, que eu mostrei os detalhes, cada coisa no seu devido lugar para facilitar o acesso às coisas no dia a dia. Isso vale, por exemplo, para nossa cozinha, isso vale para o nosso guarda-roupa. Todas as vezes que você pega ali, coloca as coisas no seu devido lugar, automaticamente você está poupando tempo. Uma coisa que eu costumo fazer, por exemplo, é pegar a roupa que eu vou usar no dia seguinte e separar um dia na noite anterior, né? Isso facilita o meu dia a dia, isso facilita o meu início de dia no dia seguinte, isso traz a informação para minha mente que eu estou mantendo ali a organização. Então, eu acho que isso contribui e é só um detalhe, né? Um detalhe simples, um detalhe fácil para que eu faça realmente. Não me demanda tanta coisa e me dá toda uma agilidade para começar o dia de uma forma diferente. Então é bom a gente realmente fazer a divisão funcional das nossas coisas, fazer um 360 na nossa casa aí, observando se as coisas estão realmente nos lugares onde elas devem ou deveriam ser usadas, né? Ou se estão ali só entulhando outros ambientes, conturbando outros ambientes, porque a gente não se deu conta de que muitas vezes a casa da gente, a vida da gente, o escritório da gente, enfim, o ambiente de trabalho da gente vira uma bagunça pela nossa falta de organização. Outra dica, gestão de tempo, né? É importante. Como eu falei no início, a gente vive uma vida conturbada, uma vida cheia de compromissos, de obrigações, de agendas diferentes no nosso dia, muitas coisas para dar conta. Então, quando você não coloca tudo isso num ambiente só, para que você possa ver o todo, a gente fica estressada, né? Então, corre o risco de a gente esquecer alguma coisa importante, de perder uma oportunidade, justamente por falta de organização. Então, mantenha uma agenda de papel, uma agenda digital, enfim, o que for melhor para você, o que melhor se encaixar no seu perfil. O meu perfil é de agenda de papel, eu gosto de escrever, eu gosto de riscar, mas também tenho ali o banco de dados no digital, quando eu preciso compartilhar a agenda com outra pessoa, uma pessoa que está longe, uma pessoa, né, que vai, de certa forma, estar atuando também naquela agenda, eu também utilizo a agenda digital. Então, você tem que ver o que melhor se encaixa no seu caso e fechar isso aí de forma que você possa realmente se organizar. Priorização. É importante a gente observar o que está na nossa vida, o que está no nosso dia a dia, que de fato é importante para a nossa vida. Porque senão a gente corre o risco de muitas vezes colocar um monte de informações, um monte de coisas, um monte de agendamento que não estão contribuindo para o nosso crescimento, não estão contribuindo para o nosso bem-estar e nem são tão importantes assim para a gente. Então, observa esse ponto também, se você está priorizando o que é realmente importante. Porque quando você começa a priorizar aquilo que não é importante para você, para sua vida como um todo, o que acontece é aquela sensação de sobrecarga. Então, a gente vê muitas vezes, muitas mulheres, e eu falo, porque eu já tive essa experiência, né? Eu tenho que, inclusive, me policiar muito nesse sentido, porque muitas vezes eu acabo abraçando mais coisas do que eu deveria e coisas que nem são minhas. Então, a gente tem que observar se a gente está fazendo isso, porque quando isso acontece, vem uma sobrecarga muito grande. A gente se sente realmente exausta, tomada, sem energia para nada, a gente se sente estressada, cansada, e isso tudo mina com a nossa autoestima, com o nosso bem-estar, com a nossa saúde mesmo, saúde mental, saúde física. Então, observe se você não está também se sobrecarregando demais aí. E nesse ponto vem aí a dica da saúde mental, né? A gente tem que se priorizar, a gente tem que ter os nossos momentos, rever a nossa vida, rever as nossas atividades, o que nós estamos fazendo realmente. E se a gente está preservando também o tempo para o relaxamento, um tempo para o bem-estar, um tempo para fazer algo por nós mesmas, um exercício físico, uma leitura, sentar para tomar um café, sentar para assistir uma série, são coisas que fazem parte ali da nossa higiene mental, do nosso desligamento, aquele stand-by, aquele momento só para você. Então, observa também se você está preservando a sua saúde mental, se você tem delegado as tarefas que você pode delegar. Muitas vezes, pedir ajuda é necessário, a colaboração, ela faz parte da nossa vida, ela alivia a carga que nós carregamos muitas vezes nos ombros sozinhas, porque nós somos teimosas, porque nós não queremos parecer fracas, porque nós não queremos parecer
incapazes, aí acaba que a gente vai colocando um monte de coisa em cima da gente, um monte de coisa nos nossos ombros, e quando a gente cai de fato, cai muito, cai emocionalmente, cai fisicamente, a gente adoece, a gente se perde. Então, observe se você também não está se sobrecarregando aí de forma desnecessária e delegue aquilo que for possível delegar. O nosso mundo, o nosso dia a dia, a nossa vida, ela já é muito acelerada. Então, a gente precisa, sim, recorrer às nossas ferramentas, as ferramentas que podem nos ajudar e nos fortalecer e elevar a nossa autoestima. E, com certeza, a organização é uma delas. Traz equilíbrio emocional e a organização, ela não é apenas uma ação física, né? Ela é um investimento no cotidiano, um investimento contínuo em você, no seu bem-estar, no seu emocional, no seu mental. Então, por isso que a organização é tão importante e reflete muito na autoestima. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que você tenha gostado, tenha tirado daqui um conteúdo que realmente te acrescente na vida. Eu te convido para seguir aqui o canal. Estou aqui todas as semanas dando dicas de bem-estar, de saúde, de autoestima para as mulheres. Te convido para me seguir também lá no Instagram, @pri.xavier, e eu encontro você no próximo vídeo. Até lá!